Amém. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, William. Obrigado, Nato, todos que estão ajudando nessa transmissão. Boa noite, você que chegou agora, você que está com a gente. Deixa seu amém para a gente saber que você está aí. Muito importante para nós sabermos que você está acompanhando junto conosco essa celebração. Então, eu já dou boa noite. Você que abriu a sua televisão, a sua casa, para estar nos recebendo. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero hoje trazer uma reflexão bem rápida, bem simples, que eu creio ser uma palavra que veio ao meu coração. Nessa semana eu estava orando, pedindo a Deus uma mensagem, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou no meu coração através da sua palavra. Peço para que você abra sua Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Eu quero pedir ao William para ficar também de olho aí, William, que hoje vai ser bem rápido o sermão. E se você puder, William, repetir depois a mensagem da cruz novamente, para a gente estar cantando, tá bom? E quero pedir que você abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Eu quero ler contigo esse famoso versículo, esse famoso trecho da Epístola de João, da Carta de João, do Evangelho de João, como a Bíblia nos traz, esse famoso versículo que nós sabemos, a maioria dos cristãos sabem de cabeça, João, capítulo 3, versículo 16, do Evangelho de João. Desculpa, meus irmãos, a Epístola a gente vai ler depois alguns versículos sobre ela, mas por enquanto nós vamos ficar em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou ler novamente. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, é um texto muito, muito conhecido, e eu, buscando a palavra de Deus, uma palavra para trazer nessa noite, eu comecei a estudar esse versículo, tanto no original como, ou seja, no grego, e eu comecei a desmiuçar ele, assim, a detalhar como se fosse tirando dele todo, extraindo toda a profundidade que há nesse versículo. Martinho Lutero vai dizer que esse versículo é a miniatura do Evangelho, porque ele resume a mensagem que Jesus veio nos comunicar, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, aquele que crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero te convidar nessa noite a aprender comigo o que um versículo da palavra de Deus, o que essa passagem, esse versículo nos traz para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, para que nós possamos aprender, porque embora seja um versículo, mas esse versículo é o versículo que resume aquilo que Jesus veio fazer por nós. Então eu quero que você, junto comigo, entenda esse texto, nós vamos explorar esse versículo para que nós juntos possamos aprender. Quero fazer uma introdução com você. O que é amor? Eu quero te perguntar, o que é amor para você? O que é amar? O que é o amor? Nós vemos em propagandas pela televisão, YouTube, que toda forma de amor é amor. Nós vemos em campanhas publicitárias que toda forma de amor é válida. O amor está na moda, amar está na moda. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, a gente não pode confundir esse amor que a gente está vendo por aí, que muitos dizem que vale todo tipo de amor, com o amor que Deus tem por nós. Então nós precisamos definir muito bem o que é esse amor, porque Deus amou o mundo, certo? Está escrito aqui, Deus amou o mundo. Mas que amor é esse? E eu quero te perguntar nessa noite, você se sente amado por Deus? Você se sente amada por Deus? Porque é isso que nós vamos aprender hoje, que Deus amou o mundo. Mas nós precisamos primeiramente definir o que é o amor. Eu gosto de Timothy Keller, ele vai ter uma frase, é um teólogo americano, que diz assim, pastor Timothy Keller vai dizer, todos os pecados são tentativas de preencher vazio. Nós vemos hoje uma sociedade que diz amar muito, que toda forma de amor é válida.
Mas será que eles estão preenchendo essa lacuna que existe dentro do seu coração com o amor correto? Será que esse amor que está na palavra de Deus aqui é o amor que a gente está vendo por aí? Nós precisamos entender o que Deus amou. Deus amou o mundo. Então nós vamos explorar um pouco essa passagem, esse trecho, esse versículo que diz Deus amou o mundo. Eu quero ficar repetindo isso porque nós precisamos saber definir muito bem o que é Deus amou o mundo. Eu quero te contar, querido, uma história. Os judeus, eles pensavam que o Messias prometido, ou seja, aquele que viria para libertar, para restaurar Israel, trazer toda aquela coisa que a gente já estuda, que a expectativa messiânica nos traz, eles pensavam que o Messias, meus irmãos, seria algum ser humano. Mas pensa bem comigo, os judeus, eles aguardavam um Messias humano, mas eles não tinham ideia do plano perfeito de Deus. Porque, meus irmãos, é interessante a gente parar para pensar nisso. Os judeus esperavam um Messias humano. Isso pode parecer para você algo comum, mas não é, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando eles esperavam um Deus humano, ou seja, um ser humano, Jesus veio e surpreende a todos, porque é o próprio Deus em forma humana, mas como nós conhecemos a doutrina, 100% Deus e 100% homem. Os judeus esperavam alguma pessoa enviada. Os judeus esperavam algum tipo de profeta, algum tipo de pessoa, mas não o próprio Deus vir. É interessante a gente parar para pensar, já parou para pensar isso? Os judeus, por isso que eles ficaram tão atônitos quando eles viram, quando Jesus chega na sinagoga e diz, a escritura, que ele lê o trecho de Isaías e diz, fala sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. Então, quando Jesus ele reivindica isso de ser Deus, é por isso que os fariseus, meus irmãos, você às vezes deve ficar confuso, pensar assim, não, mas os fariseus, por que eles ficaram perseguindo Jesus? Porque eles não esperavam um Messias. Eles não esperavam um Messias 100% Deus e 100% homem. É um absurdo. É um absurdo o tamanho amor de Deus por nós. É absurdo tamanha maneira de amar o mundo como Jesus nos amou. É por isso que nós ficamos, quando nós entendemos isso, atônitos, assustados, porque é Jesus, 100% Deus, 100% homem, o nosso Deus, como diz em Filipenses, esvaziou de si mesmo, tomou forma humana e morreu morte de cruz. Então, esse amor que você conhece na Bíblia, essa palavra amor, no grego há 3 definições, mas hoje nós vamos ficar com uma definição, que é a palavra que é usada nesse texto. É o agapão. É a palavra usada aqui nesse texto para representar o amor. Então, é Deus agapão o mundo. Ou seja, mas o que é esse agapão? Ele é um amor sacrificial. É um amor sacrificial. É um amor que se entrega. É um amor que se entrega, mas não porque eu mereço essa entrega, não porque você mereça essa entrega, mas porque ele me ama. Deus te ama, Jesus te ama, meu irmão, Jesus me ama, Jesus nos ama. Esse amor é sacrificial. Meus irmãos, esse amor é fiel. A palavra no grego, ela dá essa conotação de amor sacrificial. O amor fiel de Deus pela sua criação. Ainda que as pessoas não amem a Jesus, ele nos ama. Ainda que nós viremos as costas para Jesus, ele nos ama. Então, a primeira lição que eu quero tirar com você nessa noite é que Jesus te ama. Jesus nos ama. Jesus ama a mim, Jesus ama você. Entenda isso. E esse amor não é o amor que nós vemos pela televisão ou em alguma tragédia de um romance ou qualquer outro tipo de coisa. Esse amor não independe daquilo que eu faço, daquilo que eu deixo de fazer. Não, mas se eu pequei hoje, Deus vai me odiar e vai me mandar para o inferno, porque eu não sou digno. Paulo tem vivido pecados que Deus, nossa, meus irmãos, Deus amou o mundo. Jesus veio para nos mostrar o que é o amor. Eu sempre gosto de falar isso. O amor não é um conceito.
O amor não é um pensamento. Eu penso que eu amo. Deus não trouxe uma filosofia de vida. Deus não trouxe uma good vibes, como diz a galera mais moderna, umas boas vibrações. Deus veio. O amor é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Você crê nisso? Digita um amém. Se você crê que Jesus é o amor. Jesus não fala sobre o amor. Jesus não fala sobre uma coisa filosófica, sobre o agapão, ou sobre o amor ágape, como algumas pessoas conhecem. Jesus não fala sobre um conceito filosófico do amor. Jesus é o amor. E por que ele é o amor? Porque ele veio. Nosso Deus não comunicou dos céus. Nosso Deus não comunicou das águas, ou uma voz, eu te amo, minha criação. Não, ele veio. Jesus pisou nessa terra. Jesus pisou na sua criação. Por que ele fez isso? Porque ele te ama. Porque você é uma pessoa amada por Jesus. Não deixe que Satanás tire isso de você. Não deixe que os pecados que você tem vivido tire isso de você. Jesus te ama. Você é amada. Você é amada. Você é amado por Deus. Paulo, mas eu tenho vivido pecados escondidos, eu não tenho conseguido lidar com isso. Querido, receba o amor de Deus na tua vida nesse momento, porque a palavra diz, Deus amou o mundo. Mas Deus amou o mundo de qual maneira, Paulo? O que é esse amor? Esse amor é um amor que nos trouxe vida. Porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Cristo fez isso por amor. Ele é o amor. E que o Espírito Santo, em nome de Jesus, testifique no seu coração que Jesus Cristo, ele é o Senhor da sua vida. O que o Espírito Santo fale ao seu coração que ele é o Senhor da sua vida. Então Deus te ama, meu irmão. Deus amou o mundo. Deus nos ama. Deus amou o mundo. Então nós entendemos que esse amor de Deus é um amor presente, é um amor em nossas vidas que vem nos dar vida. De tal maneira que entregou o seu único filho. Meus irmãos, aqui há um conceito muito interessante. Algumas pessoas, elas podem cair no erro de pensar que Jesus, ele foi pego de surpresa. Interessante isso, né? Algumas pessoas podem pensar que Jesus foi pego de surpresa. Ah, não. Judas traiu Jesus, por isso que Jesus morreu. Ah, não, porque Pilatos tinha poder. E Pilatos foi quem matou Jesus, foi quem sentenciou a morte de Jesus. Outros pensam que é quem? Os religiosos da época, os saduceus, os fariseus, o sumo sacerdote, o poder religioso da época. As pessoas podem pensar que Jesus foi pego de surpresa. Eu acho que tem pessoas que pensam por aí até que foi Judas que foi o grande agente da morte de Cristo na cruz. Queridos, aqui, por isso que eu disse, é um versículo muito rico. Deus amou o mundo de tal maneira que ele se entregou. Ninguém crucificou a Jesus. Ninguém surpreendeu a Jesus. Jesus não perdeu o ministério dele porque alguém traiu a Jesus ou porque Pilatos, que tinha o poder de governador na província da qual Jesus estava, na Judéia, não foi Pilatos que matou Jesus, não foram os fariseus que cuspiram em Jesus, que chutaram Jesus, que colocaram uma coroa de espinhos para ficar jogando uma ironia, uma certa brincadeira com Jesus, muito de mau gosto, por sinal. Não foram eles que fizeram isso. Não foram eles que tiveram esse poder sobre Jesus. Quem já assistiu a Crônica de Nárnia tem uma cena muito linda que o C.S. Lewis vai colocar, e as pessoas conseguiram, os diretores conseguiram colocar o Aslan, representa um leão, né? O Aslan é um grande rei de Nárnia. E o Aslan é um leão muito forte. E todos sabem que Aslan, ninguém pode derrotar o Aslan. Mas o que acontece de mais interessante? Esse leão, por conta de uma falha de Edmund, que é um dos meninos lá que vão para Nárnia, o leão se vê entre a condenação eterna de Edmund, ou seja, a separação eterna desse menino de Aslan. E Aslan vai lá
e se entrega. O leão, aí é muito linda aquela cena, porque o leão, eles começam a arrancar a juba do leão, e o leão baixa a cabeça, o leão, nós sabemos que se o leão levantasse ali, ele derrubaria todo mundo. É isso que Jesus fez. Ninguém derrubou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, que se entregou. Ninguém matou Jesus. Jesus morreu por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Irmãos, olha que ousado o amor de Deus. É isso que fez homens e mulheres serem perseguidos, como a gente lê em Atos. Esse amor de Deus por nós. É absurda a mensagem. Paulo, quando está no Areópago, ele vai falando sobre o pensamento, ele fala, vocês não estão muito distantes, vocês estão apalpando como se fosse no escuro, mas eu quero te trazer a mensagem de um Deus. E aí eles começam a escandalizar, porque é uma mensagem de escândalo, é uma mensagem de um amor escandaloso, de um louco amor, como diz Paulo, a sabedoria de Deus. É a loucura é louco você pensar que Deus, o Criador do universo, as pessoas estavam vendo sobre Júpiter ontem, você soube disso? O Júpiter ontem estava perto da Lua e dava para ver Júpiter e alguns outros planetas ali, se tivesse um telescópio. O criador dessas belezas cósmicas, Sol, Lua, planetas, Via Láctea, tudo. Esse Deus, o criador de todas as coisas, que fez o mar. Eu sempre gosto de usar essa ilustração. Quando eu fui no mar pela primeira vez, eu como um bom carioca mineiro, né? Eu falei assim, nossa, mas que açude grande, né? Que marzão. Aí todo mundo ficava rindo de mim, né? Porque eu nunca tinha visto o mar e ficava correndo, irmãos. Eu tinha medo do mar, porque quando você vai no mar, é uma coisa gigante. Aí eu ficava correndo, eu era pequeno, né, óbvio, mas eu ficava com medo das ondas e corria da espuma, porque era muito grande, é imenso. Porque a onda quebrava, né, daquela espuma, eu saía correndo igual um louco, perto da minha mãe, desesperado. Por quê, irmãos? Porque esse Deus, o Criador de todas as coisas, Criador das tempestades, que você foi em Foz do Iguaçu, como o pastor Paulo proporcionou para mim um lindo passeio lá. Eu fiquei atônito com as cataratas. Eu falei, gente, o que é isso? Esse Deus, o Criador, se entregou por nós, irmãos. É por isso que é absurda a mensagem. Então, eu quero dizer nessa noite que Jesus te ama, Jesus nos ama, e ele se entregou por nós. Mas eu quero trazer aqui rapidamente dois conceitos especiais para a gente estudar nessa noite. Que se você olhou para esse texto e falou, Paulo, já conheço esse texto, nem preciso mais ouvir essa pregação, estou cansado de ouvir esse tipo de mensagem. Você sabe o que é expiação e propiciação? Expiação e propiciação. Pode ser uma palavra difícil, e de fato é. Mas são conceitos doutrinários que, se você não entendê-los, você não entende esse versículo. Se você não entender o que é propiciação e o que é expiação, você pode ler João 3,16 a vida inteira, você pode evangelizar as pessoas a vida inteira e ir para o inferno. Se você não entender, de fato, qual é a mensagem da cruz, qual é a principal doutrina da fé cristã, um dos pilares principais da fé cristã, chamada expiação e propiciação. D.A. Carson é um teólogo, e é uma parte teológica, mas é importante que você entenda, porque é um versículo muito repetido, mas as pessoas não têm noção do que é isso. Então, nós estamos estudando, Deus nos ama, Deus amou o mundo, e nós conseguimos conhecer, graças a Deus, o conceito desse amor, e receber esse amor através do Espírito Santo, que ele se entregou, ninguém, de fato, abraçou Jesus, ninguém, de fato, sabe... Tipo assim, pegou Jesus de surpresa. Então, por que Jesus fez isso? Porque é o seguinte, irmãos. O que aconteceu em Gênesis 3? A queda. O homem, o ser humano separado de Deus, eternamente. Então, o que aconteceu aqui? Quando o homem escolheu ouvir a voz do mal, ele começou a desobedecer a Deus. Então, qual que é o cumprimento da desobediência? O pecado. O que é o pecado? O pecado nada mais é do que a desobediência a Deus, do que errar o alvo, de que você tinha um propósito, mas você errou esse propósito. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está irado.
Porque você e eu pecamos e Deus é santo. Deus é santo. Deus não compactua com o pecado. Deus não faz jeitinho brasileiro para pecado. Deus não parcela pecado em 12 vezes sem juros, sem entrada. Deus não renegocia dívida. Deus é justo, correto. Muita gente pode pensar, mas Jesus poderia ter perdoado do céu. Não, chegasse... Não, mas espera aí, Paulo. Para que esse absurdo de mandar Jesus? Porque Deus é justo. Porque Deus é justo, meus irmãos. O que nós merecíamos está em Isaías. Sobre ele foi o nosso fardo. O castigo que era merecido a você, bonitinha, bonitinho, estão nos acompanhando, que era a mim, essa pessoa que está vos falando, era para nós estarmos agora fulminados por Deus, porque nós pecamos. Nós nascemos, como diz o Salmo 51, 5, em pecado concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado, você é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores. E então Deus está irado, porque Deus não suporta o pecado. Não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é por mérito, porque nós, como diz o profeta, tudo que nós fazemos são trapos de imundiça. Essa comparação, irmãos, é como se você colocasse uma roupa limpa num leproso, uma pessoa que tem problema com a de pele, alguma coisa assim. O que acontece? Quando você coloca uma roupa limpa no leproso, a pele, como está desgastada, ela vai trazendo para a roupa nova toda aquela bactéria, todas aquelas coisas vão acontecendo e a roupa fica um trapo de imundícia. Ninguém usa mais porque senão pode se contagiar. Essa era a ilustração da época. Então, tudo que nós fazemos para Deus não vale. Não vale. Nós não podemos parar, nós não podemos acreditar nessa mentira de Satanás de que nós podemos sim merecer a salvação. Por isso a propiciação, irmãos, porque Deus está virado. E se Deus está virado, o que acontece? Ele precisa de o quê? O que acontecia no Antigo Testamento? Os sacrifícios. Lembra? Se pecou contra isso, mata isso. Levítico, todo mundo fala, Levítico é chato pra caramba de ler. Irmão, Levítico é o livro mais importante da Bíblia. Se você parar para pensar, à luz de Hebreus, você vai ver que os sacrifícios, eles apontam para uma direção. E essa direção é o sacrifício de Jesus. Irmãos, pare para pensar num minuto comigo. Em toda a história da humanidade, toda a história, tribos, nações faziam sacrifícios para apaziguar a ira de um Deus, certo? É algo comum, isso se chama revelação geral de Deus. Mas o que acontece aqui nesse texto, Deus amou muito a maneira que entregou o seu filho. Irmãos, a propiciação é que Jesus tomou as nossas falhas, o nosso lugar. D.A. Carson, um teólogo americano, como eu já citei, ele disse, Deus, em sua justiça, enviou Jesus em nosso lugar. Ou seja, o castigo que era para mim, para você e para nós, foi posto sobre ele. E eu tenho ouvido pessoas falar que Deus... não, Deus é tranquilo quanto ao pecado. Querido, Deus está irado. Se você não estiver em Jesus, você vai acontecer aquilo que o versículo continua. Se Deus nos ama, se Deus se entregou por nós, para pensar comigo. Acabou aqui, estava linda a história. Acabou aqui, fechou, todo mundo se abraça. Que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele dá um alerta aqui. Não pereça. Irmãos, irmãs, quem não está em Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que nós estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos, e Jesus veio nos trazer vida.
Queridos, Romanos 3, 25. Eu quero pedir para que você abra comigo, se estiver com a sua Bíblia. Romanos 3, 25. E aqui eu já vou caminhando para o final. Romanos 3, 25. Romanos 3, versículo 25. Deus ofereceu como um sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Pela misericórdia de Deus, nós não fomos consumidos. Tem muita gente pensando, tem muita gente que pode pensar que Deus, ele é favorável a nós porque nós somos criaturas fofas. Queridos, se não fosse Jesus, eu e você estaríamos no inferno. Se você não crê em Jesus, você vai perecer. Se você não crê na mensagem de Jesus, se eu não crer nessa mensagem, se o Espírito Santo não abrir o nosso coração, o nosso entendimento, nós vamos para a morte eterna, a separação eterna de Deus. Porque Jesus, eu como batista, eu confirmo isso na minha doutrina de fé. Jesus é a revelação máxima de Deus. Não existe outra revelação, não existe bênção apostólica da salvação, não existe oração da salvação, homem nenhum, papado nenhum, ninguém pode dar, somente Cristo, somente a Escritura pode apontar para Jesus. Ninguém nesse mundo pode conceder a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus amou o mundo, Deus te ama, Deus me ama, de tal maneira que entregou Jesus, porque Deus, ele saciou a sua justiça em Cristo. A entrega de Jesus não é um mérito meu, não é mérito seu. Querido, tem muita gente que está conhecendo esse versículo de cabeça, que nem abriu a Bíblia porque conhece. Eu quero te convidar a você abrir os seus olhos, como o Espírito Santo abriu os meus olhos, para ler esse versículo e falar: Paulo, acorda para a vida, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode ser criado na igreja, você pode ser filho de pastor, você pode ser mãe, você pode ser tio de pastor, você pode ser você pode ser diácono, você pode ser quem você for. Se você não crê de todo o coração através do Espírito Santo em Jesus, você vai para o inferno. Toma cuidado com os pecados. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Muita gente está achando, não, mas agora que Jesus veio, está tranquilo. Se você acha tranquila a cruz de Jesus, se você acha a mensagem da cruz, se você olha para a cruz e vê que ela hoje está vazia, mas que alguém passou por ali, alguém sofreu, alguém foi espancado, se você acha isso normal, se você acha que isso é tranquilo, eu vou concordar com Dietrich Bonhoeffer, vai dizer que você está confiando na graça barata. A graça custou caro, a graça custou Jesus na cruz. E quando você peca, quando eu deixo o pecado deliberadamente na minha vida, ou seja, continuamente na minha vida, e não me arrependo de nada, é como se eu olhasse para a cruz e falasse: ok, Jesus, eu vou usar o teu nome porque na hora que começar uma doença na minha vida, porque na hora que começar alguma coisa, eu vou te chamar. Querido, o pecado, ele mata. Mas ele não mata apenas nessa vida. O pecado é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Deus te ama. Deus não quer que você fique nessa vida cheia de pecados ocultos, nessa vida cheia de pensamentos maus, para que todo aquele que nele crê, Jesus quer que você creia nele. Irmãos, Abraão, no monte, com Isaac, aqui eu termino com essa história. Abraão levando Isaac para o monte, eu sempre gosto de tentar pensar o que se passava na cabeça de Abraão. Deus havia prometido a Abraão um filho, e esse filho seria o filho da promessa, e Deus vai lá e pede a Abraão o filho dele. E Abraão pede para Isaac carregar, porque a equipe que andava com Abraão, o pessoal que andava com Abraão ficou em certo ponto, depois Abraão e Isaac subiram o monte sozinho. E eu fico imaginando o que se passava na cabeça de Abraão. Por muito tempo eu entendi esse texto falando, cara, Abraão deve ter ficado muito decepcionado. Abraão deve ter ficado muito assustado.
mas eu tenho começado a mudar esse conceito. Porque Abraão conhecia o caráter de Deus. Meus irmãos, quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, naquela época, você poderia pensar, nossa, mas Deus pediu uma coisa absurda. Isso não é absurdo para a época de Abraão. Astarote, Moloque, Baal, eles pediam sacrifícios dos primogênitos, eles deixavam mesmo, de fato, isso acontecer. Então não era tão horrorendo como é nos nossos dias de hoje. Então, quando Abraão estava levando para lá, ele sabia que ele não estava lidando com nenhum ídolo. Ele sabia que não estava lidando com um falso Deus. E ele levou. Ele levou. E quando ele chega lá, Abraão, sem pestanejar, ele pega o punhal e ia enficar em Isaac para que ele pudesse sacrifício. E ele ouve uma voz: Abraão, pode parar. Para, Abraão. Não, Abraão. E Deus fala: Abraão, você me dá o seu filho. Quando você quiser entender qual é o sentido da entrega de Jesus, pensa uma coisa comigo. Deus poupou Isaac, mas não poupou Jesus. E qual que é o cerne dessa história? Abraão teve fé em Deus. Abraão creu. Por isso que o versículo fala: todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o seu Salvador? Você crê que Jesus é aquele que veio te dar vida? Você crê em Jesus? Porque a Bíblia fala que todo aquele que nele crê não vai perecer. Quero te levar a pensar nesse momento: você crê em Jesus? Meus irmãos, Deus te ama. Deus se entregou por você, por mim. Deus me ama, Deus se entregou por nós. Deus se entregou por mim e por você. O que eu preciso, Paulo, para tomar essa decisão nessa noite? Eu creio, o Espírito Santo está falando no meu coração. Eu estou sentindo o meu coração ficar acelerado. Eu estou sentindo algo acontecendo na minha vida. Eu creio, Paulo. Eu creio. Pastor Paul Washer, eu termino com essa história. O pastor Paul Washer, ele chegou uma vez numa certa igreja e ele terminou de pregar e chegou um homem mais ou menos de 2 metros, assim como ele coloca. E o irmão Paul acabou a pregação, o pastor Paul Washer acabou a pregação, e esse homem veio para ele e disse: Pastor Paul, eu vou morrer daqui 1 semana. Os médicos me deram 1 semana de vida. E o irmão Paul desmarcou o voo dele, que ele ia voltar para casa, e ficou conversando com esse homem. Esse homem falou: eu vivi a vida inteira sabendo sobre Deus, eu vivi a vida inteira sabendo sobre Jesus, eu sei explicar tudo, mas eu não consigo sentir no meu coração, eu não consigo ter fé, pastor Paul. Mas eu vou morrer daqui 1 semana, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Paul Washer abriu a Bíblia, isso está no YouTube, em João 3,16, e começou a ler mais de 40 vezes para esse cara, e ficou horas lendo: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um homem de 2 metros, o irmão Paul fala, que depois de horas lendo esse versículo e orando junto com ele, esse homem começa a se derramar em lágrimas, a chorar e falar: eu estou entendendo, irmão Paul. Eu entendi o amor de Deus, eu entendi, eu creio. E aquele homem se ajoelhou e confessou a Jesus como seu Salvador, como seu único suficiente mediador entre o homem e Deus. Ele confessou a Jesus como Salvador e falou: eu creio. Meus irmãos, nesses dias de Covid, as pessoas estão indo embora em menos de 1 semana. As pessoas estão indo embora em menos de 14 dias. Irmãos, nunca a morte esteve tão próxima de nós, de uma forma tão invisível, embora sempre esteve. Mas é preciso no seu coração estar em todo o tempo preparado, não só apenas em tempo de Covid. E se você crê em Jesus, eu quero te convidar, nesse momento, se o Espírito Santo falou o seu coração, eu quero te convidar a escrever: eu creio, no comentário. Se o Espírito Santo falou no seu coração
que Jesus é suficiente Salvador e que você se arrepende da sua vida de pecado e que você quer entregar a esse Deus que te ama, que nos ama, que nos salva e que se entregou por nós, que nos ama, que se entregou por nós e que nos salva, eu quero te convidar a escrever amém, como alguns irmãos já fizeram aqui do lado. Porque isso demonstra que você tomou uma decisão nessa noite, que o Espírito Santo falou ao seu coração. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que em Jesus crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados irmãos, tem muita gente mandando amém aqui, eu estou muito feliz por isso. Porque eu disse amém para esse texto quando eu li, eu falei, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio. Eu peguei a Bíblia e falei, Senhor, eu creio em Ti. Eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu peco, eu sei as coisas que eu faço, mas eu creio que o Senhor tem algo para mim. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Eu creio que o Senhor tem algo porque o Senhor é suficiente. Eu não sou suficiente. Eu desamarro de toda prisão que há dentro do meu coração, e eu entrego a Ti, Jesus, porque eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor se entregou por mim, e eu não vou perecer em inferno nenhum, porque o Senhor veio me dar vida. Que essa semana, Deus, fale ao seu coração, como falando nesse momento. Eu estou muito feliz pelas respostas dos irmãos aqui. Há muitas pessoas dizendo amém. Irmãos, eu estou com vocês, eu creio também. Porque, como diz o William na música, sim, eu amo a mensagem da cruz. E até eu morrer, eu a vou proclamar. Meu irmão, não importa se você não sabe falar direito, se você não sabe ler direito, se você não sabe nem ler. O que importa é o que Paulo vai dizer. Escolhi falar apenas de Cristo, Cristo crucificado, porque eu não quero usar de filosofias para persuadir vocês. Eu falo sobre Cristo e por mais simples que seja, eu quero te dizer que Deus ama vocês, Coríntios, como Paulo escreve. Fale do amor de Deus para as pessoas, abra a Bíblia e hoje compartilhe com alguém que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você não fez ainda essa confissão, quero te dizer que você não precisa de padre, apóstolo, ninguém para isso. Nosso Deus é onipresente, nosso Deus é onisciente, onipotente, Ele está em todo lugar, Ele é presente em todo lugar, Ele sabe todas as coisas. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Feche seus olhos, você que disse amém, você que está ouvindo essa live e quer voltar para os caminhos do Senhor, eu quero te chamar, fechar os seus olhos e confessar a Jesus como seu Salvador da sua vida, dizendo, Jesus, eu creio. Oremos, Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra é viva. Muito obrigado porque a tua palavra é eficaz. Muito obrigado porque a tua palavra nos traz refrigério. Muito obrigado porque muitos irmãos estão confessando ao Senhor, estão dizendo que creem em ti, Jesus, no teu sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós. E obrigado porque o Senhor nos livrou da morte eterna. Nós cremos nas boas novas do Evangelho. Nós cremos em Jesus. Nós cremos na mensagem da cruz. Oh Deus, muito obrigado, Jesus, por ter vindo nessa terra e morrido por nós, saciado a ira que jamais nós poderíamos saciar por nossos sacrifícios. Pai, se há alguma pessoa confessando ao Senhor como seu Salvador nessa noite, se há alguma pessoa retornando para a casa do Senhor nesse momento, para a tua presença, para o teu... Deus, se tem alguma pessoa que está realmente entendendo que o pecado realmente é uma coisa que vai separar eternamente o Senhor de nós, ou dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai, testifique no coração dessa irmã, desse irmão, que o Senhor trouxe o selo da salvação sobre eles. Pai, em nome de Jesus, se vidas estão confessando agora dentro de casa, no trabalho, no ônibus, que o Senhor é de fato o Jesus, Senhor da vida deles, em nome de Jesus, Pai, eu peço que essas vidas sejam agora salvas pelo teu nome, pelo teu Espírito, que o teu Espírito agora, nesse momento, testifique a salvação no coração das tuas filhas e dos teus filhos. Em nome de Jesus, Deus, nós cremos que o Senhor amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós,
para que nós não padeçamos mais, para que nós não morramos mais em nossos pecados, mas para que nós possamos ter vida e uma vida em abundância, e que haja transformação de vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém.